Então galera, bem-vindo de novo ao canal aí. E vamos aqui a bizarrices do Fla-Flu de ontem. Na verdade, Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil. Oitavas de final, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos às bizarrices do jogo que aconteceram ontem. De antemão, peço para vocês se inscreverem aí no canal. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Aqui é um canal de torcedor, falando para torcedor. Acostumado sempre a ir aos estádios. E compartilhar com vocês aqui o que eu vivo e vivencio dentro do Maracanã junto com vocês, principalmente para quem não mora aqui na cidade do Rio, né? E uma das coisas que eu queria deixar claro aqui é justamente sobre isso, né? As coisas que acontecem que só a gente consegue ver, só o torcedor que torce pro Fluminense vê, né? Porque se você assiste Sport TV, Fox Sports, ESPN, a grande mídia, sempre vão estar falando para determinado clube e nunca a nosso favor. Então, cansado de ouvir o mais do mesmo, é que eu resolvi estar aqui no canal falando um pouco para vocês da experiência que a gente vive. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. As bizarrices que aconteceram hoje e a repercussão que está recorrendo hoje, né, um dia após o jogo. O que realmente eles estão falando ou deixando de falar, né? Então, vamos ver aí, depois da vinheta, o que está acontecendo aí nas bizarrices do Fla-Flu de ontem. Então vamos lá, primeira bizarrice de ontem, desse Fla-Flu de ontem, na Copa do Brasil, jogo contra o Flamengo. Começa com as simulações. Primeiro começa a simulação do Gabriel Barbosa e também a simulação do Xavier. Se tem para um lado, também tem para o outro. Vamos lá ver o que o Gabriel Barbosa faz aqui na primeira simulação dele. Dando na marcação, era o Cano. E aí, o Manuel se irrita, deu uma trombada ali no Gabi. Olha isso. E aí, ele simula um tapa na cara do Manuel. Lembrando que esse cara, semana passada, no jogo contra o Bahia, fez a mesma coisa, né? Ele conseguiu expulsar um cara do Bahia e saiu rindo porque ele conseguiu. Então, se nada acontece com ele, o que ele vai fazer? Vai fazer isso sempre. O que aconteceu aqui, né? O Manuel dá um tronco nele, ele cai, se joga já com o tronco. Nessa queda, ele passa do lado dele e ele cisma, finge que toma um tapa na cara e fica ali gemendo ali. Aí na sequência não tem nada, né? De dor. Ele leva a mão ao rosto. Aqui já era pra esse cara ter tomado um cartão amarelo. Daronco nada fez. Primeira bizarrice desse jogo. Depois tem um jogo com o Xavier, um lance com o Xavier, que é mais bizarro ainda que esse. Que o cara também passa longe com o braço, e o Xavier se joga, simula, faz um monte de coisa, dizendo que foi atingido e também não foi. Também era para cartão amarelo. Então, assim, são coisas que a gente tem que consertar. Essas coisas tem que ser resolvidas dentro de campo. Se não for resolvida, tem que ser fora, pelo julgado de alguma forma, ou o VAR. A gente sabe que o VAR não pode interferir nesses momentos, mas criar uma regra onde ele possa participar. Mas se tem que ser feito dentro de campo, então tem que ser resolvido dentro de campo. Isso não pode passar ileso. Porque esse cara fez isso semana passada, fez isso ontem e vai continuar fazendo isso, porque nada acontece com ele. Então essa é a primeira bizarrice. Já era para ter tomado o cartão amarelo aí. A segunda bizarrice, né, do jogo de ontem também tem a ver com ele. Gabigol, né, ele dá um pisão depois no Ganso. Né, um pisão criminoso. Que hoje na massa, na TV em massa, estão tentando alegar que foi sem querer. Não, porque ele pisou sem querer. Irmão, sem querer. O cara deu um pisão. Nitidamente ele pisa e sobe na perna do Ganso. E vem dizer que é sem querer. Olha aí. Na outra fase, que é a fase defensiva, o que o Ganso está se entregando, né? É impressionante. Ele faz uma recomposição, ele ajuda, ele melhorou a intensidade dele e vai ser jogo de sacrifício para o Fluminense hoje. Olha lá. Isso aqui é sem querer? Esse pisão que o cara dá aqui é sem querer? Vamos voltar só um pouquinho aqui. Pô, inacreditável. Inacreditável. Olha lá o pisão.
inacreditável esse cara ter tomado um cartão amarelo na frente do Bandeira. O Bandeira não fez nada. Isso é bizarro. Por que o Flamengo não tomou um cartão amarelo ontem? E por que esse cara não foi expulso? Foram 22 faltas do Flamengo, fazendo rodízio de marcação em cima do Fluminense. O Fluminense roubava a bola, sofria falta. Roubava a bola, tomava porrada. Em momento nenhum o seu Daronco tomou atitude contra isso. Isso não tem a ver só com o Daronco, tem a ver com o sistema todo, cara. A gente vê nos outros Fla-Flus, aconteceu isso também. Tem um lance que até hoje o Felipe Melo postou, né? No primeiro jogo da Copa do Campeonato Carioca, onde o Arias ia para dentro do gol, a falta é igualzinha à falta de ontem. Ele tomou cartão amarelo. O cara do Flamengo tomou cartão amarelo, não foi expulso. Mas o Felipe Melo foi expulso por quê? Porque o Fluminense é porque é o Felipe Melo. Então assim, não tem critério. Não é só o Daronco, é o sistema. Primeiro lance do jogo do Fla-Flu no Campeonato Carioca, Gabriel Barbosa dá um bico no André. Primeiro lance, 3 segundos de jogo. O cara não tomou um cartão. Então são sempre lances que acontecem sempre nos Fla-Flus, com árbitros diferentes e que nada tem sido feito. Nada tem acontecido de diferente. E aí, a bizarrice maior a gente vai ver agora. Mais uma bizarrice, a terceira bizarrice. A terceira bizarrice, quem postou foi o Gabriel Amaral, né? O Raiz Tricolor lá. Ele é a voz do Fluminense, né? É o YouTube com maior seguidores aí do Fluminense e a voz do Fluminense, inclusive, no GE, no Globo.com. Excelente, ele faz inclusive um excelente trabalho por lá. Por isso que ele é um dos melhores aí, ou melhor, na minha opinião. Então, uma coisa que eu vi ontem também, quando eu cheguei em casa do jogo, eu assisti o VT, eu só assistia a voz da torcida do Flamengo, né? Eu falei, pô, estranho isso, mas isso ficou na minha cabeça, mas eu estava tão alucinado com a arbitragem do Daronco que deixei isso passar. E hoje eu vi a reportagem sobre o Gabriel falando sobre isso. E eu falei, aí eu tive certeza que eu não estava viajando na maionese, né? O Gabriel postou no Twitter dele lá, estou vendo o jogo no Sport TV, assim como eu vi também. É inacreditável a voz da torcida. É comum haver discussão de torcedores que, de fato, de um lado, não se ouve o outro. Mas eu estava quase no meio da imprensa, com o microfone captando as duas torcidas. Bizarro a maquiagem. Se liga na comparação. E eu estava também no setor leste, ali no meio. Se vocês assistirem o vlog aí do canal, vocês vão assistir a torcida do Fluminense cantando várias vezes. Inclusive eu falo sobre isso, a torcida do Flamengo está cantando, agora a torcida do Fluminense está respondendo. Então era mesmo uma batalha de torcidas ali, né? Tava tendo essa batalha de torcida, e a torcida do Fluminense em determinado momento sobressaiu muito mais que a torcida do Flamengo. Inclusive no final do jogo, só se ouvia a torcida do Fluminense. Muito pela garra do time e por tudo isso que estava acontecendo. Copa do Brasil bombando, saindo do Você escuta a torcida do Flamengo cantando. Voltando nós com o Santos. Essa transmissão aberta, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Léo Pereira. Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Sempre um jogo charmoso, um jogo especial. E na Copa, o Fábio. É na característica do Fluminense. O Fluminense sai no toque de bola. Aguarda no campo de defesa, Nino dá um chutão, a bola bate no próprio Samuel. Amor igual não se viu. Lateral cobrado. Mais amado do Brasil. Ou seja, a torcida do Fluminense estava cantando exatamente no mesmo momento que a torcida do Flamengo estava cantando. Mas isso é uma coisa que acontece desde a década de 80, que foi feito para ser dessa forma. O Flamengo hoje é um time de massa muito porque a mídia fez que isso acontecesse. Só que hoje não cabe mais isso acontecer, não tem como isso acontecer. Agradeço até o Gabriel por explanar essa parada aí, né? Ele tá falando contra o pessoal que até contrata ele lá. Então, assim, foi falha de áudio. Não é falha de áudio, nada. Isso é má vontade mesmo e foi feito para ser assim, né? A gente sabe que isso acontece. Tem fotos aí, se você procurar no YouTube, na internet, aí no Twitter, no Google, você vai ver imagens de gente no meio da torcida gravando o áudio da torcida do Flamengo. Então a gente sabe que isso aconteceu e é mais uma dessas bizarrices do clássico de ontem, que não tem explicação, né? E além da arbitragem horrorosa do Daronco, do VAR, de tudo que aconteceu, ainda tem esse extracampo. E o extracampo é mais uma bizarrice que a gente vai falar agora
no quarta bizarrice que aconteceu ontem. A quarta bizarrice que aconteceu ontem é extracampo, lado de fora, briga de torcida. A gente sabe aqui no Rio, quem mora aqui, que é muito complicado ir para o Maracanã em dia de clássico. É muito complicado. Porque todos os acessos, o acesso principal do Maracanã é o metrô e o trem. E todo mundo pega metrô e trem. Todas as torcidas do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, a maioria vai de trem ou de metrô, desemboca no mesmo saída, ali perto do setor norte. Outras pessoas, para evitar isso, vão de carro ou vão de táxi, Uber, o que seja. Mas o principal meio de transporte ali é o ônibus e o metrô e o trem. Ônibus também acontece de você pegar torcedores rivais dentro do ônibus. A grande questão é que a gente sabe que o setor norte ontem era voltado para a torcida do Flamengo. Então, se o setor norte é voltado para a torcida do Flamengo, aonde você tem que evitar de passar? No setor norte. Eu fui e voltei para o Maracanã sem passar perto do setor norte. Meu setor era o leste. Eu peguei uma parte ali do setor sul e já entrei logo no setor leste. Depois da saída, saí do leste e fui embora. Passei longe do setor sul, do setor norte. E a porrada estancou lá no setor norte. Justamente a galera que estava querendo pegar o metrô na mesma hora que a torcida do Flamengo está saindo, e não sei o que, isso aqui, ó. E a bizarríssima que acontece aí é isso aqui. Tira a camisa, Pinha! Tira a camisa, Pinha! Tira a camisa, Pinha! Tira a camisa, Pinha! Quem não tá entendendo, você é um senhor aí de 70 anos aí, que provavelmente andou ali no setor errado, ou estava dando a volta para chegar no setor certo, saindo dali, enfim. Nada justifica. A torcida do Flamengo foi em cima do cara para tentar tirar a camisa do maluco. Tirar a camisa do cara. Irmão, um cara de 70 anos. Que fosse, sei lá, um adolescente de 15 ou um adulto de 20, 30. O cara não pode passar por ali. Então essas coisas têm que acabar, mano. Isso não pode existir no futebol. Não tem justificativa. Isso não aconteceu coisa pior, porque também tem uns flamenguistas ali conscientes. Você vê que tem uma menina ali no vídeo tentando separar a galera ali. Eu não sei o que aconteceu com o senhorzinho depois, mas tem relatos aí, tem outros vídeos aí de briga ali no setor com bomba, correria, gente que caiu, que foi chutada, pisoteada, enfim. É muito complicado ir ao Maracanã dessa forma. E muita gente já falou, saindo do Maracanã ontem, já recebendo mensagem dizendo que já não vai voltar em clássico, não vou mais em clássico. E é isso. E acaba o estádio ficando vazio, as pessoas deixando de ir. Então, assim, essas foram algumas das bizarrices que aconteceram no jogo ontem. A bizarrice maior foi o Fluminense não ter conseguido jogar um terço do que ele apresenta. Isso eu já falei aqui no vídeo pós-jogo, ontem, na live pós-jogo. O Fluminense não jogou um terço daquilo que ele está acostumado a jogar. Mas tem essas coisas dentro do campo com o Daronco, com a arbitragem, que foram muito esquisitas. A não cartão nenhum para o Flamengo, a não expulsão do Gabriel Barbosa. Esse rodízio de faltas que foram feitas excessivas em cima do Fluminense. Esse lance agora extra-campo do áudio, que é onde só a torcida do Flamengo canta, com a maioria do Fluminense. 90% do estádio era Fluminense, onde o Fluminense cantava mais. Ontem, inclusive, foi uma das vezes que o Flamengo cantou mais. Realmente o Flamengo cantou bem ontem, o Flamengo cantou, eles se uniram lá numa parte do estádio, em determinados momentos eles cantaram realmente mais que o Fluminense. Mas isso não foi o jogo todo, e não foi nessas horas que, inclusive, que aparece ali no vídeo, onde o Gabriel está falando lá no início do jogo, no meio do jogo. Justamente quando a torcida do Flamengo começava a cantar, a torcida do Fluminense respondia. Então, uma sobressaía a outra. E no áudio só tem torcida do Flamengo. Esses casos de agressões aí extracampo, fora do campo de torcida, infelizmente isso acontece sempre. É uma coisa que a polícia tem que resolver.
E os torcedores também com educação poder resolver, porque se daqui a pouco continuar a poder levar criança ao estádio, jovens, inclusive ontem eu vi muita criança, muitos jovens de 12, 15, 17 anos, meninas, meninos, casais, inclusive casais de idosos. Então, assim, não tem por que isso acontecer. Então é isso, galera. Essas são as bizarrices que aconteceram ontem aí no Fla-Flu. Deixa no comentário aí qual foi a pior bizarrice que você viu aí nesse jogo, né? O que mais te incomodou ontem aí com relação a isso. Não deixa de se inscrever no canal, o canal tá crescendo a cada dia. E é isso, galera. Seriedade aí. Até o próximo vídeo. Até mais.